Igualmente, Albertina Machado não deu hipótese a ninguém. O golo foi uma jogada assim rápida aqui do meio, tabelada, uma jogada bem delineada, um dos nossos médios. Mas a bola não foi mais sobre a direita ou mais sobre a esquerda? Aqui na zona do penalti um bocado mais para o meio. Mas mais sobre para a direita? Mais sobre o lado direito. A bola é metida ali pelo médio, eles vêm a sair, eles saem, eu vou aqui de frente, entro rápido. E o guarda-redes vai... Está lá, pensa que vai chegar primeiro e começa a andar quase até ao penalti. Eu ao chegar ali, quase à linha da grande área, de pé esquerdo, sim. cortei ali naquele poste lá. É, mas eu lembro assim, que foi quase na queima com o guarda-redes. Foi, porque ele estava a pensar que ia chegar, assim próximo, e eu mesmo ao chegar perto dele, dei um toque assim, baixo por cima. Os treinos costumavam ser ao lado, no campo da Ponte. Passaram décadas desde a última vez que pisaram o relvado do estádio 1º de Maio. Mas o jeito e o gosto pelo futebol permanecem inalterados. Com a bola no pé, Litos e Kim viajam para 1981, altura em que conquistaram, ao serviço do Sporting Clube Braga, o título de campeões nacionais de juvenis. Era uma coisa espetacular, nós estarmos em casa e todos os anos, pronto, a partir do primeiro ano, mas aquela espera por chegar um postal à casa do Sporting de Braga a convocar-nos para os treinos, era uma coisa fantástica. Continuo a dizer hoje, eu joguei nas camadas jovens e depois joguei até aos 29 anos, depois tive uma ruptura de ligamentos, mas foi o período mais bonito da minha carreira. Primeiro porque estava a jogar por um clube que a gente na altura, pronto, sentia, e eu acho que vos mandei uma foto do campo da Ponte, cheio, com 3, 4, 5 mil pessoas, aquilo era impressionante. Quer dizer, para nós que éramos miúdos, depois íamos jogar fora, não havia ninguém, mas em casa o público, o adepto do Braga, vinha ver as camadas jovens. E então tudo isso nos dava, a gente saía para aquecer e tudo, e dava-nos um ânimo fantástico. Criou-se uns laços de amizade que ainda hoje se mantêm. Ainda hoje tenho, pronto, claro que não vou dizer que é toda a gente, mas ainda hoje tenho 3 ou 4 daquela equipa que ainda de vez em quando nós, as mulheres e tudo, fazemos uns almoços e rimos-nos. Elas às vezes dizem, estão sempre a falar do beijo, mas é engraçado. Tínhamos a situação dos equipamentos em que nos era dado, eu lembro-me na altura, eram-nos dadas, por exemplo, para as chuteiras, cada um recebia um conto e 500, eram escudos. Quem quisesse melhor ia buscar um outro lado qualquer, onde vendesse e punha do seu bolso a parte restante. Nós, como disse o Kim, sujeitávamos um bocado às chamadas voltas de Clemente, que quase nem dobravam, mas a gente acabava com os pés, cada um moldava as suas ao próprio pé. Ao fim de 3, 4 jogos a coisa já funcionava. Estas dificuldades contribuíram para o tal ambiente, para a tal união, para a tal espírito de grupo que a gente tinha. Não havia grandes rivalidades, como diz o Kim, sendo 20 e tal, jogavam 11, mas os outros acabavam por estar ali, sabiam que a todo momento a equipa era o mais importante. E também, por outro lado, contribuiu muito, e isso eu tenho a certeza, para o sentir da camisola, o emblema, o símbolo. Curiosamente, o meu pai, que era militar, dizia mais vezes, lá, no futebol, como é que vocês são amigos como? Se vocês são 25, só podem jogar 11. Não, mas é um bocado isso. Enquanto nas camadas jovens nós não tínhamos tanto essa coisa, essa pressão ou esse entendimento do que é um futebol. E na formação era tudo muito mais puro. A amizade era uma amizade e depois, pronto, eles também tinham a preocupação
de também fazer rodar toda a gente, até porque pronto, nós tínhamos sempre equipas boas e era isso que acontecia connosco, era uma amizade tão pura que nós, quem jogava, quem não jogava, éramos todos amigos, era fantástico. Foi isso que me marcou mais. Isso por um lado, os ex-jogadores recordam tempos ao serviço do Sporting Clube de Braga, por outro, reencontram velhos amigos. Ganda Teixeira. Como é possível que eu tenho o triplo da idade dele a puxar com o cabelo branco? Pensaste na Serra da Estrela? Ele era sempre esta pessoa bem disposta e é isso que o mantém vivo, ainda cheio de saúde. E a dança, bailarino e tudo. Não, era sempre uma pessoa sempre positiva. Pronto, não se metia em questões táticas, nem técnicas, nada. Ainda hoje, Mas é engraçado que eu lembro daqui nas camadas jovens, não era mais como treinador, que havia às vezes até o enfermeiro ou outro, massagista, gostavam de mandar, desce, fecha aqui. Manuel Teixeira, mais conhecido como Sr. Teixeira, era o diretor desportivo na altura. Atualmente é o funcionário mais antigo ao serviço do Sporting Clube Braga e uma figura acarinhada por todos. E então, mas não, o Teixeira era sempre aquela pessoa positiva, sempre para ajudar, a apoiar, sempre agradável com os árbitros, a recebê-los no balneário. E tudo isso também contribui, não é? Porque a gente sabe que ninguém gosta de ser maltratado, não é? E as dificuldades que a gente tinha. Não, ainda há bocado estava a dizer, eu nunca mais me esqueço que eu trazia muitos blusões, aqueles polares, coisas, para treinar, porque tínhamos frio e não havia roupa impermeáveis, um ou outro trazia de casa. Campeões juvenis, o Braga nem dinheiro tinha para sabão. Não, e curiosamente é uma coisa que é importante, nós fomos Quem campeões... paga tudo é o do próprio osso do Sr. Manuel Barbosa dos Plásticos. É, dos plásticos. Que ninguém se lembra. Que ninguém se lembra. Deram-nos um prémio. Andámos a pedir na rua. Foi, andámos a pedir na rua. E curiosamente, Andámos a pedir nas casas. Essa equipa, esse plantel todo, era tudo gente aqui de Braga e arredores. Exatamente. Não tínhamos ninguém de fora, nem de Lisboa, nem de Viseu, nem do Luxemburgo, nem nada, zero. No percurso até à conquista do título, a equipa contou com a orientação do treinador Rolando Sampaio. E na segunda fase, é Carlos Batista que assume o comando técnico da formação guerreira. Essas duas personalidades tão diferentes, eu acho que cada uma à sua maneira contribuíram para o desenlace da época, muito sinceramente. Uma, por aquele espírito que aqui já foi referenciado de galhofa, descontraído, de procurar, ele procurava mesmo, se via alguma situação antes de um jogo, a gente ia a pensar, este jogo vai ser muito difícil, é capaz de ser coisa, ele procurava, com duas histórias, pelo menos afastar a cabeça do pessoal da situação logo de jogo e tal. O Sr. Carlos era uma pessoa que eu acho que nunca tive uma pessoa no futebol como ele nesse aspecto. Ele tratava um miúdo de 15 anos ou um 17 ou 18 sempre por você, nunca o tratava por tu. E era de uma educação sempre muito tranquilo. Às vezes saltava-lhe a tampa, quando a gente também nos treinos fazia o que ele queria, ele irritava-se, mas era aquela irritação mesmo da pessoa que está a ferver por dentro, mas era e é uma pessoa que para mim é uma das referências aqui do Sporting de Braga. Não havia um desconhecimento de iniciado para juvenil, juvenil para júnior. Como já foi dito, por exemplo, à quinta-feira os juvenis treinavam com os júniores. Os juvenis faziam treino com os júniores era o Sr. Carlos Batista. E o Sr. Carlos Batista tanto estava a treinar os júniores, como estava a jogar a equipa de juvenis. Tudo isto, ou seja, quando ele pega na equipa à frente, primeiro já falava com o treinador que vinha de nos treinar, como é lógico, mas quando pega já sabe, o Lito joga assim, o Kim joga assado, e ele no fundo, com a experiência dele, só acabava por nos ajudar. Aquilo que acabava por ser benéfico é que ele ainda trazia a experiência para aquilo que queria de uma equipa que ele já conhecia a forma de jogar.
como eu era o único profissional, digamos, que estava a coisa, tomava conta da equipa dos juvenis. Ele entregava-me a pasta e eu depois dava sequência ao coisa, embora eu acompanhasse, quer nos jogos, quer nos treinos, eu acompanhava sempre os juvenis, não é? Eu vinha cá, treinava com os Junas treinava em dias diferentes dos juvenis, outras vezes na mesma altura, treinavam uns com os outros, conciliava sempre as coisas de maneira, harmonizava bem as coisas. Depois de ter conquistado o título de campeão nacional de júniores em 77, Carlos Batista volta a contribuir para mais um feito ao serviço do Sporting Clube Braga. Conhecido como mestre da formação, o técnico fez história novamente, desta vez no comando da equipa de juvenis. Não, tínhamos consciência que tínhamos de ter a mesma postura em todos os jogos, não é? Tinha bons jogadores e tinha, de facto, era uma humildade posta à prova todos os dias. Não é? Era, de facto, havia mesmo qualidade. Eu acho que nós tínhamos um plantel muito bom. É assim, eu acho que havia ali um naipe de 14, 15, 16 jogadores que eram muito nivelados. E depois, dentro disso, nós tínhamos, se calhar, pronto, temos uma coisa logo à partida que também ainda hoje toda a gente se surpreende. Quando se vê as fotografias, os dois mais baixinhos são os centrais. 1,60 m e tal, só que eram muito rápidos. Começava no guarda-redes, tínhamos uma defesa compacta, tínhamos depois realmente um meio-campo, para mim era fabuloso, e tínhamos um ataque, como ele diz, rápido e a saber jogar bem, e que para aquela idade já tinha alguma maturidade, aquilo que se chamavam até se calhar algumas manhas. Por exemplo, esse Laranja foi sempre um jogador que pronto, que sabia no momento certo, se o adversário toca aqui e cai para ali, podia aguentar, mas se calhar cair é melhor. Já tinha aqui alguns pormenores que nos foram ajudando. Analisando o percurso dos juvenis, é fácil atestar a qualidade da equipa. A primeira fase roçou a perfeição, com 5 vitórias e apenas um empate. Na segunda fase, os guerreiros viram a tarefa mais dificultada. Defrontaram o Mirandela, o Leixões e o Lusitana de Lourosa. Somaram 4 vitórias e 2 derrotas, que foram suficientes para terminar no primeiro posto e seguir para a meia-final. Depois dali ficámos apurados, aquilo acho que devia haver depois 4 apurados, porque pronto, foi 2 meias finais, 2 aqui mais a norte e 2 a sul. O Braga Repesense, jogámos em São João da Madeira, ganhámos 2-1. Curiosamente também uma equipa que tinha, é das coisas que eu ainda tenho na memória, só ouvia gritos femininos, que devia ser as mães dos rapazes, as tias, as avós, porque só se ouvia mulheres a gritar. Essa equipa do Repesenses, tendo um nome esquisito, era uma terra que tinha muita fama em termos de formação. Por exemplo, ainda hoje existe, não tem equipa sénior, mas tem todas as equipas de formação. Terras pequenas, sabendo que só tem a parte de formação, nesse ano, principalmente, tendo chegado àquele nível, estavam, como diz o quem era a parte feminina, se eram as mães, quem eram, tudo muito motivado. Eles, há um filmezito que dá a gente a entrar em campo, nós entramos, mostra o outro lado, porque se mostrasse o lado da bancada, eles tinham uma zona toda onde eles eram repeses. Estivemos a ganhar 1-0, eles empataram, nós fizemos 2-1 na segunda parte e conseguimos. E depois sabíamos que, pronto, tínhamos que apanhar 1-2, porque era a outra meia-final, era Sporting Benfica, por isso tínhamos que apanhar 1-2. A final realizou-se em Coimbra, frente ao Sporting Clube de Portugal. A 5 de julho de 1981, Guerreiros e Leões disputaram o título de campeões nacionais.
Fomos para Coimbra no sábado, ficámos lá num hotelzinho simples, à medida da equipa mais simples, não houve nada de luxo. E lembro que, curiosamente, fiquei no quarto com o Toninho francês e tenho a impressão que eram 3 ou 4 da manhã e ainda não dormíamos. E em determinada altura, quem bate à porta é o Carlos Batista. E o Carlos Batista, eu lembro bem dele naquele dia dizer: pronto, estamos calmos, vamos fazer o nosso melhor, nós sabemos o nosso valor. Num jogo pode correr bem, pode correr mal, ganha um só, mas eu estou convencido que nós, se fizermos o que sabemos, nós podemos ganhar. E amanhã temos a hipótese de marcar a diferença no clube entre uma equipa que passou a jogar bem e tal, mas não foi mais que isso, ou então uma equipa que disse, naquele ano, fomos os melhores, mas fomos os melhores a nível nacional. O Sr. Carlos não se importava muito com os nomes, nem com as equipas, nem com o nome das equipas. E nós só poderíamos fazer frente ao Sporting ou quem nos aparecesse pela frente se tentássemos ter a nossa identidade e jogar aquele futebol curto e miudinho, que era um pouco o que a gente fazia e bem. Eu criava, digamos, uma maneira de que eles não sentissem responsabilidade naquilo que faziam, que se divertissem, que jogassem o jogo por jogo, como se estivessem ali a fazer o último jogo da vida deles, né? Mas não havia exigências. Né? Aquela pressão que eles iam para o campo não tinham a pressão como hoje. O Sporting tinha gente, lembro-me, tenho ideia que mesmo na frente tinha o Futre, tinha um Dé, que era um escurinho grande, o Jorge Antunes, quer dizer, tinha uns avançados muito possantes. O Morato, que também era um jogador que, pronto, era o capitão da seleção daquela idade. Deu a ideia que nós, pronto, tínhamos feito o último jogo em São João da Madeira, que o resto que ia ser ver jogar o Sporting. E se calhar foi esse o erro deles. E parafraseando o Mourinho, as finais fazem-se para se ganhar. E felizmente foi assim que nós jogamos. Jogamos para ganhar. Durante os 90 minutos, as equipas jogaram de igual para igual. E Elitos, nos primeiros minutos da segunda parte, que marca o gol decisivo que deu o título de campeões nacionais. Jogada bonita, rápida, eles vêm a sair, eu entrei rápido, a bola na frente, o guarda-redes deles saiu a pensar que chegava primeiro que eu à bola e eu à entrada da área de pé esquerdo consegui cortar-lhe a bola e fazer o gol. Eu nesse jogo tinha lá a minha família toda, inclusive a minha avó materna, que agora já é falecida, mas que na altura tinha quase 80 anos e que também quis ir ver o jogo. Por isso, pode imaginar, eu tinha lá desde irmãos, o meu pai, a minha mãe, a minha avó materna, e a alegria foi imensa. Eu era companheiro de um jogador do Sporting, éramos companheiros de quarto, mas eu, pronto, não gostava assim muito da maneira como ele encarava os outros colegas. E não sei, no momento que o árbitro apita, eu fui direito a ele e pronto, e devo-lhe ter dito das boas. E ele vem a correr atrás de mim, mas eu nem lhe toquei. Mas o árbitro viu, e o jogador a correr atrás de mim pensou que eu agradeci, tanto que pronto, levei vermelho e os 3 jogos seguintes, da época seguinte, não pude jogar. Mas então eu saio a correr para o balneário, e quando chego ao balneário está o Sr. Rolando com um macaquinho, um pretinho, aquele chamado de feira, aquele bonequinho de barro, pretinho da sorte, e ele a dizer: Kim, e eu lembras-te de eu dizer que tinha uma coisa que no fim da época vos ia mostrar? É isto. E eu, na altura, ele a chorar, e eu agarrei-me a ele, e pronto, foi... Porque ele achava que aquilo era o talismã para a época. Foi fantástico.
Há ali situações em que tivemos a sorte que merecemos, que fizemos no fundo por merecer e que no fundo se calhar estava escrito, e isto é um bocado o que eu acho, que esta equipa tinha que deixar uma marca neste clube. E estava escrito que nós não podíamos perder aquela final. Foi um bocado o que disse o Rolando Sampaio ao Kim dentro, e ele achava que íamos ganhar, e eu achei que depois daquele golo que realmente que não íamos perder, que tínhamos que, a qualidade desta equipa tinha que lhe ser feita justiça de alguma forma. Depois viemos para o campo e tivemos a festejar, foi a maior alegria, se calhar, que eu tive no futebol. Ganhámos um Sporting que trazia Futre, Morato, que trazia jogadores que depois foram tudo aquilo que nós sabemos. Coincidência ou não, o único jogo que deram contra nós é que ganhamos. E não os vi tão desinteressados assim, que vi o Futre a chorar no fim do jogo. É verdade, eu vi o Futre a chorar no fim do jogo. Na altura, nesse ano que fomos campeões, no início da época, tipo o regulamentozinho, correu, nos iriam dar um prémio se fôssemos campeões de 5 contos, na altura eram contos. Claro, fazendo aquilo, se calhar acreditando que a gente nunca lá chegaria. Depois no final chegámos e as dificuldades eram tantas, teve que se andar a pedir um bocado pelo comércio local, aqui um bocado, para angariar um bocado de verbas para distribuir pela gente e deram-nos um prémio de 1,5 conto. Foi na altura, foi o presidente, pagou do bolso dele o almoço à equipa, foi uma alegria imensa para ele. Não é? Porque não era todos os dias que o Braga ganhava um troféu a nível nacional, não é? Na altura, o senhor foi muito atencioso, almoçámos todos, naquela altura é indescritível, a gente chegar a ganhar o jogo contra equipas que de facto tinham outra projeção, não é? Tinha outras condições e a gente conseguiu superar tudo isso. Esta taça pode ser pequena em tamanho. Quando olhei para ela, acho que merecíamos na altura aquele sentimento, merecíamos uma coisa do dobro, uma taça como a Champions, sem dúvida nenhuma, mas é enorme naquilo que significa e naquilo que eu estou a querer explicar. O que esta taça significa, acho que está à vista para o clube, é assim, deixou a marca de justiça, de qualidade, de mérito que esta equipa sempre teve e ao longo de mais anos acabou por continuar a ter. Foi uma alegria, mas mais alegria por eles, não é? Porque eles eram jovens, eu já tinha passado por muito no futebol, tinha passado por muito, e para eles a minha gratidão para com eles não tem limites, não é? Porque, de facto, eles foram inexcedíveis no comportamento, quer dentro, quer fora do campo. É por isso que esta taça é enorme. Pode ter um tamanho relativamente pequeno, mas aquilo que ela representa é muito grande. Representa muita gente de qualidade, representa muita gente de humildade. Por exemplo, falar em Carlos Batista. Eu nunca vi pessoa tão humilde na minha vida. Ainda hoje, um homem que jogou no Braga, no Porto, na seleção, ainda hoje se fala com aquele homem parece que está a falar, sei lá, com os ensinamentos todos que ele dava à gente, nós só tínhamos que estar gratos e no fundo a humildade era ele é que era a pessoa mais humilde a falar, não precisava de falar muito, pronto, não era pessoa até de falar muito, mas era pessoa sempre, foi até hoje, de muita humildade. Hoje, e a prova é que a gente, quando se encontra na rua, que tem a possibilidade de encontrar esses amigos, relembra sempre esses momentos, não só pelo que passou, não é? Mas pelo facto do que ficou.
do que ficou de facto aquela amizade profunda, aquela sincera que havia entre as equipas. Não? Havia muita amizade entre. Esta camisola acho que está simbolizada neste tecido e nesta confecção toda a humildade que nós tínhamos como equipa, como clube, como jogadores, porque pronto, não tínhamos, nem era da Nike, nem era da Adidas, nem era de nada, devia ser aí alguma costureira aqui da zona, que fazia as camisolinhas para nós. O tecido, como se vê, é assim grosso, mas pronto, a gente vestia a camisola e este símbolo, íamos lá para dentro e só queríamos ganhar.